Shalom, meus queridos, bom dia para vocês. E nós vamos então continuar dar seguimento à nossa linha temporal. Eu estou sem meu portátil, sem um laptop, sem um notebook, seja o que é a palavra que você usa aí. Então eu não posso estar trazendo aqui, né, como eu vim trazendo a linha temporal, com os slides bonitinhos. Nós já estamos no final dela. Depois eu vou fazer um vídeo, né, quando o meu portátil estiver pronto aqui, com a linha temporal num cronograma em tela e um vídeo bem explicativo daquilo que eu venho falando em todos os vídeos de linha temporal, tá? Bem especificado. Quero agradecer o irmão que mandou para mim a questão da linha temporal. O nome dele é bem difícil, eu não consegui gravar o nome dele, mas é um nome diferente. Mas ele tem contato comigo pelo e-mail. Quero te agradecer aqui em vídeo. Eu estou analisando aquela questão da linha temporal, que ele vem acompanhando os vídeos, e eu vou fazer dentro da linha temporal exatamente algo parecido com o que ele me mostrou. Vamos lá então. Essa linha temporal é exatamente sobre Apocalipse 19, fala sobre o retorno do Senhor Jesus e o consumar, né, da ira do Senhor, e começa o estabelecimento então no capítulo 20 do milênio. Então você vai perguntar, o meu canal não é um canal escatológico, vamos dizer assim, que segue, vamos dizer, alguma linha dessas que tem aí em escatologia. Então eu não sou pré-tribulacionista, dispensacionalista, não sou pré-milenista, não sou amilenista, não sou pós-tribulacionista, nenhuma dessas linhas. Apesar que, dentro daquilo que eu tenho estudado aqui, escatologia, com vocês, parece-se um pouco de cada um desses, né? Porque na realidade, o que a gente fez aqui foi analisar todas as linhas escatológicas e absorver aquilo que é interessante de cada uma delas, aquilo que verdadeiramente elas estão corretas dentro dos seus pontos de vista específicos. Na realidade, eu sigo, então, um livro de Apocalipse, no meu entender escatológico, é uma linha temporal cronológica, todo ele, do capítulo 1 ao capítulo final, entende? Então, todo o livro de Apocalipse, ele é cronológico. Óbvio que tem alguns capítulos que são detalhes daquilo que está acontecendo naquele momento temporal que João está relatando, ok? Assim como o capítulo 10, o capítulo 11, o capítulo 12, faz parte de uma, vamos dizer, uma descrição pormenorizada, uma descrição, vamos dizer assim, detalhada daquilo que está acontecendo naquele momento escatológico, ok? Então, eu vou estar falando dessa linha temporal, né, do capítulo 1 até o capítulo 1, num slide cronologicamente preparado para que vocês entendam completamente a linha cronológica de Apocalipse. Voltando a falar, repito, eu entendo o livro, né, de Apocalipse como sendo do capítulo 1 até o seu capítulo final uma linha cronológica temporal dos fatos que se seguem. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque os 7 selos, né, no 7º selo, os 7º selo são as 7 trombetas. Então não tem como eu falar que as 7 trombetas é algo igual a 7 selos. Não tem, porque os 7º selo são as 7 trombetas. E exatamente o toque da última trombeta, também da mesma forma, são as 7 taças da ira. Então a 7ª trombeta é a abertura dos 7 cálices da ira do Senhor, da volta do Senhor Jesus e do estabelecimento do milênio. Então acontece dentro dessa linha temporal. Então não tem como dar uma interpretação simbólica para isso, porque está bem evidente no texto bíblico. Está claro ali que o 7º selo são as 7 trombetas e que a 7ª trombeta são, né, as 7 taças e o concluir de tudo. Então está claro no livro de Apocalipse, e tirando alguns capítulos que fazem o quê? Uma descrição, né? Descrição do que está acontecendo naquele momento temporal, quando João vê os sinais espirituais. Então está bem claro no texto de Apocalipse. Não há muita dificuldade de entender isso. E eu volto agora para Apocalipse 19, que é o alvo desse vídeo. Apocalipse 19 é o retorno do Messias. E nesse Apocalipse 19 há algumas questões. Então você pega o texto, lê o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Então ali ele faz uma descrição, né, do nosso Senhor, o Messias, voltando em glória, né? Há uma adoração logo no início do capítulo 19, há a menção dos atos de justiça dos santos, que são as vestes daqueles que vêm acompanhando, todos também em cavalos brancos, vêm acompanhando, né, o Messias, que vem
ali descrito de uma forma gloriosa, né? Num cavalo branco, com a espada que sai da sua boca, olhos como chamas de fogo, a sua roupa salpicada com sangue, o seu manto e a sua coxa. Olha o detalhe, o manto e a coxa estava escrito Rei dos Reis, Melech de Melequim, né? Rei dos Reis em hebraico, Melech, Melequim, e Senhor dos Senhores. Ok? Estava escrito ali. E aí ele vem para executar, finalizar, né? Pisar o lagar da sua ira, né? Finalizar tudo, prender a besta e o falso profeta, junto com os seus seguidores, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E depois nós adentramos capítulo 20, que é a continuação do Apocalipse 19, que já entra no milênio. Então é outro vídeo. Hoje eu quero falar só o capítulo 19. Então, no capítulo 19, principalmente o versículo 20, você vê algo ali que gera dúvidas na vida de algumas pessoas, né? Na mente delas. A besta e o falso profeta foram lançados. Tá, meu querido, mas você tem que entender que eu já disse em vídeos atrás que a besta não é o anticristo, não é o antimessias. O antimessias é o falso profeta que depois de um tempo ressurreto, né, ele ressuscitou, ele se curou, vamos dizer assim, daquela chaga mortal, e ele se tornou falso profeta. Está bem claro no texto escatológico bíblico, em todos os lugares que você vai pegar, inclusive no capítulo 17, fala quem é essa besta, que exatamente são duas bestas diferentes, né? Uma besta que vem da terra e uma besta que vem do mar. Depois também tem uma terceira besta de 2 chifres, que na realidade é o falso profeta, está bem claro ali. Então, essas bestas, que lá em Jó se refere a elas, se você for procurar o livro de Jó, você vai ver o Behemoth e o Leviatã. Behemoth, a besta da terra. Leviatã, a besta que vem do abismo, da profundidade das águas. Tá? Essa besta, se você for estudar isso, historicamente falando, elas já são algo que, né, se passa na história da humanidade. E eu depois vou gravar um vídeo explicando sobre isso. A besta, está bem claro no livro de Apocalipse 17, que são os reinos da terra. Na realidade, aqueles que têm a coroa, aqueles que têm a autoridade. Não é uma pessoa, mas são pessoas, reis, que têm autoridade, né? Que, vamos dizer assim, criaram essa besta, que geraram essa besta ao longo dos anos, e naquele momento vai estar exercendo uma certa autoridade. Então a besta são os líderes, ou os reis, são as autoridades que vão ser lançadas nesse lago de fogo e enxofre. E o falso profeta, que é o antimessias, que vai estar junto com eles. Então ali está bem caracterizado que a besta é o falso profeta. Então a besta, os líderes desse reino do antimessias, os líderes, porque o antimessias vão ter seus primeiros ministros, ele vai ter seus reis, ele vai ter seus líderes, senão o Apocalipse não diria isso. Então os líderes que estarão ligados ao reino do antimessias, não, os líderes são a besta, o antimessias, o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com aqueles que decidiram segui-lo, ou seja, seguir a imagem da besta, né? A palavra imagem, eu volto a repetir, é caráter. No original hebraico, lá atrás, quando Deus fala, criarei o homem à minha imagem e semelhança. Imagem, caráter do Criador. E aqui vão ser lançados aqueles que têm caráter, ou seja, que decidiram ter a mesma essência que tinha no falso profeta, no antimessias, né? E no dragão, ou seja, em Hassatã, tiveram a mesma essência de Hassatã nas suas vidas, né? Eles decidiram ter essa imagem, decidiram adorar essa imagem, decidiram ter esse caráter em suas vidas. Imagem significa isso. Quer dizer que vai fazer uma imagem, você vai adorar aquela imagem? Não, para com isso. Para com isso. Hoje em dia é surreal você pensar uma coisa dessa. Ah, pastor, mas tem aqueles que adoram aquela imagem e tal. Sim, mas não é isso que a Bíblia se refere, tá? Adorar uma imagem é você amar ter aquele tipo de comportamento, aquele tipo de caráter na sua vida, porque você admira que o caráter da besta vai ser admirável aos olhos de muitos, vai fazer sinais, né? A besta e o falso profeta, na realidade o falso profeta fará os sinais, e a besta vai dar a ele a sua autoridade. Então aqui é o momento onde o Senhor prende os líderes, que são a besta, e o falso profeta, e lançam ele junto com seus seguidores no lago de fogo e enxofre, ok? E aí já começa então a linha temporal do milênio, que é o capítulo 20. Então eu volto com outro vídeo de linha temporal para falar especificamente o que vai acontecer no milênio, que também Satanás também, que é o dragão, a antiga serpente, também vai ser preso, mas isso é para o outro vídeo. Então, não esquecendo que eu vou gravar então no final dessas linhas temporais que eu venho falando, Apocalipse 19, eu queria estar lendo aqui com vocês ele,
porque é assim que eu faço, né, didaticamente, lendo, mas não dá para fazer sem o laptop. Então, na próxima linha temporal, eu vou estar finalizando, então, capítulo 20, 21 também. Vou falar sobre o capítulo, vou ver, se talvez eu finalize, eu faça um vídeo finalizando essa linha temporal, falando sobre o milênio e concluindo essa parte desses vídeos de linha temporal, para a gente então partir para um vídeo, né, que pega toda a linha cronológica, todo o livro de Apocalipse, nessa linha temporal que eu venho falando, né, que é atípico de outros canais escatológicos, não é igual, você não vai achar em outro canal algo que fale sobre isso. Inclusive sobre a questão da inversão magnética da Terra e tal, que também é uma polêmica, que algumas pessoas não acreditam que vai ser uma inversão, mas que sim vai ser um realinhamento, né, vamos dizer assim, um realinhamento do campo magnético, que ele está, né, diferente, está deslocado, então ele vai se realinhar novamente. Então há essas duas vertentes aí, uma inversão magnética, um realinhamento do polo magnético com um polo físico, tá? Isso é uma questão para um assunto que nós vamos tratar à frente. Então são duas linhas científicas que falam duas questões, as duas são interessantes, as duas têm a mesma linha de raciocínio. A questão é que a abominação da desolação, que a gente falou nos vídeos anteriores, é exatamente isso, né? Ou é inversão, ou vai ser esse realinhamento. Mas o fato é que tem a ver com o campo magnético da Terra, ok? Há uma questão do campo magnético da Terra. Então, shalom, fique na paz e voltamos então amanhã com o vídeo de linha temporal.